Caos. Cidade de Neugrand, reino dos homens-besta. O rei Hargnan observou com espanto enquanto, pela primeira vez na memória viva ou escrita, dragões planavam sobre o território dos homens-besta. Eles voavam pelo ar como aves de rapina, seus rugidos cortavam o céu enquanto alertavam os outros sobre sua chegada, se algum fosse tolo o suficiente para não ter visto a visão clara acima. Eles circularam lentamente ao redor da capital reconstruída e renomeada, e da sacada do seu palácio ele sentiu um profundo senso de humildade correr por suas veias. Para um orgulhoso homem-tigre, era raro ser humilhado, mas enquanto ele se inclinava no corrimão da sacada e os observava lentamente chegando ao chão, largando levemente suas cargas enormes. O que lhe disseram que eram chamadas de caixas de almoço do dragão, lancheiras, era impossível para ele se sentir orgulhoso demais. Já faz tanto tempo assim? Ele se perguntou em voz alta. Ele olhou para o chão de sua capital. Seu olhar permaneceu na pedra lisa, lá embaixo, nas profundezas. Dezenas de milhares de corpos dos antigos moradores jaziam presos onde o rei feiticeiro havia aberto o chão sob seus pés. Ele se lembrou da garota humana, a loira louca que ria enquanto de alguma forma trabalhava, e disse a ele: já que eles têm água lá embaixo, corpos para comer, eles provavelmente viveriam por semanas ou meses, flutuando no escuro, lutando por carne podre e encharcada. O que vocês vão conseguir? E vocês têm sorte que não é pior, eu matei todos vocês, e farei peles bonitas. Ela gargalhou com uma risada de gelar o sangue, não porque ela fosse uma ameaça, mas porque sua serva na época quis dizer isso profundamente. Ele estremeceu brevemente, uma breve correspondência a mencionava às vezes. Mas mais do que a destruição percorreu sua mente enquanto ele olhava para fora, muito além dos muros baixos da cidade. Ele podia ver o verde vibrante das colinas ondulantes e planícies abertas. À distância, florestas estavam cheias de vida, e mesmo de onde ele estava, ele podia ouvir as grandes quedas d'água e águas furiosas do rio distante enquanto o vento carregava o som para seus ouvidos de homem-tigre. Ele fez isso também, ele nos destruiu, ele nos refez, e ele poupou aqueles de nós que sobreviveram à sua ira, a fins piores do que este, e agora. Seus olhos voltaram para os dragões distantes, os grandes terrores dos céus pousaram um por um, com um único cavaleiro cada que desmontaria e abriria as lancheiras e permitiria que os passageiros saíssem, ou trocassem mercadorias para serem removidas. Era um sistema eficiente. Ele caminhou pelo piso de pedra lisa de seus amplos salões, deixando seus aposentos antes que o sol nascesse completamente no horizonte, e foi até sua sala do trono, onde os delegados sem dúvida se apresentariam em breve. Ele não ficou desapontado, e pela primeira vez na história, anões, humanos e elfos se ajoelharam em paz diante do trono do Homem-Fera, sem um pingo de medo em seus corações. Todos usavam a mesma roupa, traje que ele não poderia ter perdido. Vocês, os mercadores da Justiça Negra, são bem-vindos aqui em Neugrand. Espero que achem minha capital agradável e saibam que a hospitalidade total da minha casa está à sua disposição. Ele colocou sua mão listrada de laranja e preto sobre o peito e inclinou a cabeça para eles educadamente. Claro, obrigado, Majestade, por sua gentil recepção. Ficaremos aqui o dia todo para adquirir bens adicionais antes de seguirmos para o leste. Presumo que você saiba da nossa missão? O humano perguntou com a força e convicção que sugeriram a Hargnan que ele poderia ter tido treinamento sacerdotal. Ele respondeu com tanta dignidade real quanto conseguiu, relembrando brevemente as vastas horas de prática que passou em frente ao espelho, tentando diferentes poses, gestos e tons para garantir que sempre apresenta-se um porte nobre. Será que mais alguém já teve que fazer isso? Não, nem pensar, nunca vou me acostumar com isso. Ele pensou 10.000 vezes, mas conseguiu se expressar bem o suficiente quando respondeu dizendo em sua voz mais nobre: sim, recebi uma comunicação do mercador mudo do oeste com bastante antecedência. O bom Tinamok está indo além para apoiar sua missão, e eu também farei. Meus mercadores foram informados de sua chegada quando os dragões foram avistados pela primeira vez, e eles vão estabelecer um grande bazar na grande praça expressamente para seu patrocínio. Toda a área está bloqueada apenas para hoje. Compre o que precisar, e eu estou colocando uma moeda do meu rosto nisso para apoiar seus esforços. Cada mercador que você encontrar foi pago adiantado por um desconto de 20%.
um símbolo de boa vontade para você e para a filha do nosso Deus comum, se lhe agradar. Temos um templo perto da praça da cidade onde você pode prestar suas homenagens e meditar sobre o caminho para o sucesso antes de partir. Meu Senhor é generoso, agradecemos por sua hospitalidade. Se eu puder pedir sua humilde indulgência, gostaríamos de um guia para o dia, antes de partirmos, dessa forma poderemos maximizar o uso produtivo do nosso tempo. O humano, que era evidentemente o líder da missão comercial, solicitou educadamente. Ragnar olhou mais de perto para ele, jovem, ele suspeitava, mas olhos azuis penetrantes que captavam tudo ao seu redor. Cabelo castanho ondulado preso perto da cabeça que caía sobre o ombro para ficar pendurado na frente dele, uma constituição moderada para um humano, mas havia músculos e tendões em vez de flacidez sob o uniforme preto. É claro que os dragões ficarão com você? Ragnar perguntou com grande curiosidade. O humano balançou a cabeça. Infelizmente, não, senhor, eles estão voltando para o oeste, compraremos carroças aqui, e trouxemos pergaminhos para criar cavalos mortos-vivos para puxá-los, partiremos logo de manhã, depois que tudo estiver pronto, dormiremos em turnos em nossas carroças, e usaremos as montarias mortas-vivas para ir a noite toda até chegarmos ao nosso destino. O tempo é essencial, se quisermos ter alguma importância. Entendo, bem, é uma pena que você não possa ficar e ver mais do que nosso país conquistou sob Sua Majestade. Mas, as necessidades devem ser o que são, e, desejo-lhe sorte, eu a conheci uma vez, sabia. Ragnar refletiu enquanto se lembrava da conferência de Forton. Vê, você fez isso? O humano pareceu perplexo pela primeira vez, e Ragnar saboreou o momento. Eu fiz. Ele respondeu com um aceno de cabeça, e contou a história, terminando dizendo, ela era, realmente aterrorizante, mas, também notável. Se ela tivesse nascido no reino dos homens-fera, ela estaria sentada no meu trono, em vez de mim. Eu não invejo meu irmão real, Ardhimo Fidelius, em sua tarefa de colocá-la em julgamento. Eu só espero que ele seja sábio o suficiente para não jogar ou enganar Sua Majestade de uma forma que a ameace. Isso não acabaria bem. Os convidados mercadores compartilharam um arrepio coletivo junto com Ragnar enquanto ponderavam a ira do rei feiticeiro em tal situação. Mas eu divago, por favor, levante-se, um dos meus guardas irá escoltá-lo pela cidade, e eu enviarei um dos meus filhos como seu guia pessoal para encontrá-lo enquanto você garante que seus bens estejam devidamente armazenados. Seria bom para eles aprenderem mais sobre o mundo exterior do que a vida em Neugrand sozinha pode lhes ensinar. Ragnar disse e acenou para um homem-urso se afastar das muralhas para ficar atrás deles. Eles se levantaram, se curvaram e fizeram a saudação da justiça negra. Enquanto o faziam, ele notou que os símbolos de escolha em seus peitos eram uma balança equilibrada, uma palma aberta e um único olho bem aberto. Ele fez o mesmo em troca enquanto estava sentado em seu trono. E enquanto eles recuavam e partiam, Ragnar acariciou sua mandíbula peluda e bateu os dedos de sua outra mão em seu trono. Eu me pergunto se eles realmente terão um impacto lá fora. Eles realmente acham que podem influenciar o resultado do julgamento da Papa por meio do comércio? Eles devem pensar assim por algum motivo. Talvez eu devesse estudar mais sobre esse assunto. Ele pensou consigo mesmo, então se levantou e com um par de guardas atrás dele, ele foi para sua biblioteca. Lago Crescente. Como isso pode estar acontecendo? Bertolt se perguntou enquanto tentava ignorar a mudança de ritmo do homem segurando seus quadris enquanto ela estava deitada mole no chão esperando que acabasse. Um momento depois, ela sentiu o fim e um gemido de satisfação veio de Lovin. Ele se abaixou até ela e a beijou apaixonadamente. Ela não fez nada para responder, mas se ele percebeu isso, ou qualquer outra coisa, ele não deu sinal. Você foi ótima. Ele finalmente disse enquanto sua língua deixava a boca dela e ele começou a se levantar, devagar e contente. Obrigado, tenho uma reunião amanhã com a rainha e seu conselho. Será um grande negócio de terras, então eu realmente não deveria ficar. Mas não se preocupe, ele acariciou seu rosto, começando na ponta de sua orelha direita e traçando todo o caminho até sua bochecha. Ela virou o rosto. Nada disso será usado para construir nada que concorra com qualquer coisa que sua loja faça. Eu cuido, bem daqueles que eu gosto. Ele sorriu encantadoramente para ela enquanto ela estava deitada ali, entorpecida.
entorpecida demais para até mesmo juntar as pernas, ela conseguiu uma pequena e silenciosa série de acenos rápidos enquanto ele colocava suas calças de volta. Ele pegou brevemente a bandeja que havia trazido, então puxou sua mão de volta. Não, não é muito, mas é raro. Guarde como meu presente para você, de um bom amigo para outro. Ele não percebeu que os olhos dela estavam fechados o suficiente para enrugar enquanto ele a deixava ali para tentar se levantar sozinha. Ela rolou lentamente de bruços, sua mão direita agarrou algumas vezes para segurar algo, ela manteve os olhos fechados, mas aquele grande sorriso encantador não desaparecia de vista. Como, por quê? Ela mal sabia o que estava perguntando enquanto subia as escadas para seu quarto e preparava um banho. Nojento. Ela pensou enquanto se abaixava para tocar a lembrança viscosa do que ele tinha feito e limpá-la de sua coxa. Mas ela não tinha certeza naquele momento se ela quis dizer isso, ele ou ela mesma. Limpa. Eu só quero ficar limpa de novo. Berta pensou enquanto a água rugia como um trovão enquanto a banheira se enchia de água quente o suficiente para que ela tivesse certeza de que precisaria de uma poção de cura para se sentir melhor depois. Bastardo. Ela disse entre dentes enquanto fechava a torneira e entrava na banheira agora cheia, pegou um pano e começou a esfregar tudo que estava machucado, cada parte dela que ele havia tocado. Ela nem percebeu quando começou a chorar, embora se tivesse que adivinhar, teria sido quando tentou tirá-lo de dentro dela. Ela esfregou até que seus braços ficaram doloridos e o calor escaldante da água começou a diminuir. Ela então ficou mole com os braços abertos e olhou para o nada. Eu fiz alguma coisa? Foi minha culpa por tomar vinho com ele depois da última vez? Eu o convidei para minha casa, eu o deixei sentar ao meu lado. Deus, o jeito que ele falou sobre como ele poderia me ajudar. Ela queria dor, porque isso a distrairia do jeito que ela se sentia naquele momento. Sua promessa de ajuda, que ela sabia que era mais uma promessa de dano, a fez se sentir como uma prostituta que trocou a si mesma por algumas moedas extras em seu bolso. Ela deixou a cabeça cair para um lado e olhou para a porta. Toma, queria que você estivesse aqui, mas não posso falar com você sobre isso. Não posso contar a ninguém sobre isso. Eles vão pensar que estou apenas tentando extorquir ele, ou eles vão pensar que sou um peão de algum outro nobre tentando sabotá-lo ou ferir seu bom nome. Ela não falava com nada além do ar vazio e deixou seus pensamentos vagarem sem sentido enquanto tentava pensar em qualquer coisa além das últimas horas. Zexi, se você alguma vez quis se vingar de mim pela minha indiferença, então, você a tem agora, mesmo que nunca saiba. Ela sussurrou e olhou para o belo corpo que o rei feiticeiro lhe dera. A flexibilidade e a força de uma jovem elfa provaram ser uma fonte de fascínio para ela quando ela se estabeleceu, uma lembrança da juventude perdida de sua humanidade e do vigor que ela tinha então. Seus pensamentos vagaram assim até que ela finalmente se arrastou para fora da banheira e cambaleou até a cama. O som da água pingando atrás dela foi a única companhia que ela teve enquanto caía na cama e adormecia em um sono do qual, naquele momento, ela não queria acordar nunca mais. Quando ela acordou, foi com o som de pássaros cantando. Ela se levantou lentamente, vestiu lentamente um par de calças marrons e uma camisa verde de tecido de boa qualidade. Ela calçou um par de botas pretas baixas, então desceu as escadas e comeu uma pequena refeição de ensopado que ela não provou ou mesmo se lembrava de ter feito. Foi quando ela viu seu presente. Aquele item interessante dos anões. Ela estendeu a mão e tocou. Tudo isso, realmente aconteceu. Esse foi seu primeiro pensamento quando acordou nua em sua cama, mas aqui estava a prova. Ela o pegou, e com um grito angustiado, o esmagou contra a parede, de novo, e de novo, e de novo ela o balançou, quebrando o item ornamentado em pedaços até que não sobrou nada dele que fosse longo o suficiente para balançar. Isso a deixou ofegante de raiva, de si mesma, dele, de tudo, e ela ficou ali, cerrando os punhos e segurando o último pedaço quebrado viu em sua mão, antes de deixá-lo cair no chão. Com um barulho que a lembrou do vinho derramado que ela não havia limpado na noite anterior. Ela olhou para a mancha escura na madeira clara e brilhante que brilhava na luz do dia que entrava pelas janelas de sua casa, e começou a limpar tudo. Deve ter se passado 1 hora antes que ela terminasse, mesmo que devesse levar apenas 1 ou 2 minutos para limpar a mancha. Não importa quantas vezes ela passasse o pano sobre a mancha, a madeira ainda parecia manchada aos seus olhos.
Ela limpou o rosto novamente depois de descartar o pano e jogou fora os copos. Eu nunca mais quero vê-los. Ela pensou enquanto eles desapareciam na pequena caixa de barro que ela usava para pegar coisas para serem descartadas. Para garantir, ela foi até os restos esfarrapados de suas roupas. O pano fino estava rasgado em alguns lugares, e ela caiu de joelhos. Eu comprei isso. Eu comprei isso com as primeiras moedas que ganhei aqui. Agora olhe para isso. Isso não era apenas algo para rasgar. Seu bastardo. Seu bastardo. Ela manteve seus pensamentos em sua cabeça, incapaz de falar através da voz lamentosa enquanto agarrava as roupas arruinadas que ele havia rasgado em vários lugares enquanto a despia. Quando ela finalmente se controlou, lavou o rosto mais uma vez, e incapaz de se livrar dele também, caminhou lentamente até a frente de sua orgulhosamente chamada livraria Dias Mais Brilhantes e abriu a porta. O sol batia em seu rosto e refletia em seus cabelos dourados. Ela se forçou a se comportar de maneira agradável, acenando para os vizinhos ao passar por eles e indo até a praça pública onde o julgamento já estava acontecendo. Atraíra uma multidão enorme, sempre atraía, enquanto na maioria dos lugares, Bertra sabia que a multidão estava lá, pelo menos em parte, por causa da novidade e da incrível complexidade das magias envolvidas para projetar tudo em tantos lugares ao mesmo tempo. É impressionante, admito. Ela pensou sem um pingo de relutância. Tudo, afinal, havia se mostrado impressionante sobre o rei feiticeiro. Se eu implorasse por uma audiência, ele ouviria? Ela se perguntou brevemente, então deixou o pensamento de lado. Mesmo se ouvisse, ele é um rei, não posso tomar seu tempo assim. Ele fez mais por mim do que eu merecia em primeiro lugar. Raymond estava no banco das testemunhas. Ela sorriu orgulhosamente para seu companheiro de longa data. Se ele estivesse aqui, se ele soubesse que eu vivi, ou talvez ele saiba, mas se ele estivesse aqui, ele ouviria, ele acreditaria em mim. Era um pensamento agradável, saber que em algum lugar do mundo, havia alguém que acreditaria nela, que a ouviria. O fato de que um deles era um monstro e o outro estava sendo julgado era irrelevante para esse fato. Ela engasgou em choque quando viu a garota elfa gritar seu nome. A visão mudou para a pessoa perturbadora, e a boca de Bertra caiu aberta quando ela reconheceu a pequena mulher elfa de sua mansão, agora em forma, tonificada e confiante o suficiente para gritar um julgamento na frente de reinos. Bertra conseguiu dar um sorriso encantador apesar de tudo. Enquanto cabelos dourados esvoaçavam atrás da garota enquanto ela descia as escadas como um antílope e mergulhava no corpo do antigo cardeal. A confusão reinava sobretudo na praça enquanto os elfos de Lago Crescente observavam um dos seus, agarrado a um humano que estava liderando a nação que os oprimia, nada menos. Conversas animadas circulavam por todo lugar, e Bertra fez o possível para parecer tão confusa quanto todos os outros, enquanto por dentro, apesar do entorpecimento que consumia seu próprio coração, ela sentia uma sensação de paz por sua amiga e camarada. Ela deve ter sido amante dele. Ela ouviu de uma mesa ao lado. Ela era uma escrava que ele controlava mentalmente? Ela ouviu de outro. Não, ela está usando as roupas do sacerdócio da justiça negra, até a armadura. Não pode ser, eles teriam removido uma maldição ou controle mental. Mas como ela sabe disso? Alguém respondeu. Bertra ouviu os boatos começarem a circular ao seu redor até que o julgamento foi retomado e a confusão diminuiu. Ela esperou o resto e se levantou. Virando-se para ir embora, ela teve um vislumbre pelo canto do olho no outro extremo da praça. A rainha Zexi estava caminhando com seus conselheiros vampiros e o resto de sua comitiva, incluindo, ela se sentiu mal, Lovin. Ela pensou, observando despercebida por um momento enquanto ele contava uma piada que fez a rainha Zexi rir e apontou para um prédio próximo. Sem dúvida algo que ele queria comprar. Ele estava vestido muito mais ricamente do que o normal, com bordados dourados sobre suas roupas que, ela não tinha dúvidas, eram fios de ouro de verdade. Bertra baixou o olhar e saiu correndo da praça antes que fosse vista, tentando desesperadamente se mover rapidamente sem correr, e dizendo a si mesma: ele não está me afastando, ele não está. Ela voltou para sua loja, virou a placa para abrir, colocou-se atrás do balcão e colocou um sorriso falso no rosto. O sino tocou quando a porta se abriu. Bem-vindos à livraria Briguer Des. Ela disse da maneira agradável que costumava fazer.
chocando-se com sua própria capacidade de fingir, e acenou para suas numerosas e longas prateleiras de livros. Por favor, me avisem se eu puder ajudar vocês a encontrar alguma coisa. Ela acrescentou. Oi, Bertra. Uma montanha de elfo disse enquanto se abaixava sob a porta para evitar bater a cabeça e entrar. Uma voz profunda veio do homem musculoso e grosso na frente dela, mas um sorriso de menino e um rosto de bebê arruinaram qualquer fator de intimidação que ele pudesse ter. Não havia dúvidas em sua mente sobre quem era seu pai. Já que alguns dos filhos do rei elfo acabaram se tornando paredes musculosas de carne como ele, não muitos, mas alguns. Oi, Soren, você está procurando algo especial hoje? Ela perguntou. Só queria saber se meu pedido já chegou. Ele respondeu, então pareceu envergonhado. Ah, desculpe, esqueci de limpar meus pés lá. Ele disse ao notar a sujeira que havia espalhado. Bertra dispensou. Soren, você ajudou a montar esse lugar. Essa loja não existiria se você não a tivesse construído, e você e sua equipe descarregaram mais livros e caixas do que eu tinha o direito de pedir. De jeito nenhum eu vou ficar chateada com um pouco de sujeira. Além disso, você trabalha em condições sujas. Se eu exigisse que todos os meus clientes tomassem banho antes de virem aqui, as casas de banho fariam um ótimo negócio, mas eu? Nem tanto, não. Seu pedido ainda não chegou. Você viu algum dragão entregando mercadorias? Não, você não viu, mas... Ela levantou um dedo enquanto o rosto dele parecia desanimado. Eu encontrei outra coisa que você pode gostar, sabe, algo para te ajudar a passar o tempo, e eu separei só para você. Ela sorriu, estendeu a mão por baixo do balcão e pegou um livro, e esticando o pescoço para olhar para o elfo de mais de 2 metros de altura, ela estendeu um livro grosso para ele, que pegou cuidadosamente entre os dedos carnudos. Os Grandes Construtores, edição Deus. Ele leu o título. Como você conseguiu isso? Como você sabia que eu gostaria disso? Ele exclamou com felicidade infantil. Era difícil não sorrir com Soren. Bem, você construiu mais prédios ao redor de Lago Crescente do que qualquer outro mestre construtor da sua guilda, então não foi difícil descobrir que você se interessaria. Quanto a como, bem, eu tenho meus métodos, e você só se beneficia deles dessa vez. Ela deu um sorriso brincalhão, e se ela ficasse um pouco mais longe dele do que o normal, ele não notaria. Obrigado, eu simplesmente não consigo acreditar no conhecimento contido em alguns desses livros, técnicas que eu nunca imaginei, nunca ouvi falar. Você é simplesmente a melhor, Bertra. Ele disse e enfiou a mão na bolsa ao seu lado para tirar o dinheiro. Por que tanta ansiedade por aquele outro livro, afinal? Ela perguntou enquanto estendia a mão por trás do balcão. Ah, isso. Bem, ouvi dizer que tem algumas coisas boas, coisas que podem me ajudar no meu próximo contrato, se eu tiver sorte. Veja, Lovin da Casa à Luz está pensando em me contratar e a minha equipe para sua próxima grande construção. O rosto dela empalideceu, e quando as moedas caíram da mão dele em direção à palma dela, ela afastou a mão rapidamente, espalhando as moedas por todo lugar. Desculpe, eu não sei o que deu em mim. Ela disse ansiosamente enquanto se agachava atrás do balcão, enquanto ele se abaixava na frente dele e colocava as moedas para ela pegar. Está tudo bem, foi só um acidente. Soren respondeu enquanto se levantava. Será um contrato que mudará o jogo para nós se o conseguirmos. Seu rosto parecia extasiado, mas então de repente caiu. Tenho que ser honesto com você, Bertra. Eu precisava disso, sim, construímos muito, mas os lucros não foram grandes. Os grandes projetos têm grandes margens, e a maior parte do meu trabalho tem sido coisas menores, casas individuais e coisas do tipo. O conhecimento em livros como esse geralmente me dá uma vantagem competitiva. Entendo. Ela disse enquanto pegava a última moeda do chão. Boa sorte para você então. Ela disse, efetivamente encerrando a conversa enquanto ele acenava adeus. Desejava-lhe boa sorte e se abaixava sob o batente da porta novamente para sair. Ela olhou para as moedas, como se as desafiasse a falar. Não importa que isso o ajude, também ajudará um amigo meu, um regular. Ela fechou os olhos com força e pegou o dinheiro e jogou-o na caixa registradora para não ter que vê-lo. Então colocou o sorriso de volta no rosto novamente enquanto dava boas-vindas ao próximo visitante. E assim foi. E ela permaneceu aberta para receber a multidão que vinha após o julgamento,
pois as pessoas vinham comprar ou alugar livros, novos e usados. Por um tempo, ela estava tão ocupada que conseguia esquecer a noite anterior, agir como se realmente não tivesse acontecido, embora muitas vezes se sentisse como uma boneca animada por mágica, apenas passando entorpecida e irrefletidamente pelos movimentos de sua existência. Eventualmente, porém, chegou a hora de fechar a loja. E ela conseguiu exalar contente e pegou uma caixa atrás dela e a levou para a prateleira mais próxima. Ela começou a repor compras anteriores e a separar novos itens e encerrou o dia de seu negócio sem incidentes. Ela então foi até a porta, trancou-a e congelou quando viu o rosto de Lovin do outro lado do vidro, o sorriso encantador em seu rosto esculpido. Oi, eu só queria vir dizer oi, ver como você está. Ele disse, alto o suficiente para que o som atravessasse o espaço entre eles. Os lábios de Berta se franziram e ela congelou quando viu e ouviu a maçaneta girar. A porta estava trancada, mas isso não impediu que seu coração acelerasse em seu peito. Livre-se dele. Ela pensou consigo mesma, e destrancou a porta brevemente. Ele a empurrou levemente, mas ela parou em seu pé. Ela colocou o rosto no vão. Desculpe, estou realmente exausta. Ela disse, e o sorriso dele se tornou obsceno. Aposto que sim. Ele respondeu maliciosamente. Uma onda de vergonha tomou conta dela e ela odiou ter começado a conversa pedindo desculpas e ter dado a ele a oportunidade de dizer o que disse. Estou falando sério. Preciso dormir, não posso falar agora, Lovin. Berta disse com firmeza. Ele pareceu surpreso, seus lábios se abrindo como se não pudesse acreditar. Ela o dispensou. Bem, está tudo bem, eu passo por aqui outro dia, só queria dizer obrigado novamente, foi uma ótima noite, e espero que possamos fazer isso de novo algum dia. Estarei ocupada. Berta respondeu imediatamente. Eu não disse quando. Ele respondeu. Estarei ocupada, ela reiterou. Bem, vou arranjar um tempo para você mais tarde, não se preocupe com isso. Ele disse enquanto aquele sorrisinho arrogante que fazia uma covinha aparecer em sua bochecha retornava. Tudo bem, tanto faz, mas, ela bocejou alto, por enquanto eu realmente preciso descansar um pouco. Ok, acho que não descansaríamos muito se eu entrasse. Ele riu da piada obscena e ela sorriu fracamente enquanto empurrava a porta para fechá-la e trancá-la, com força suficiente para que a trava ecoasse. Ela se afastou da conversa querendo tomar outro banho quente, para esfregar os ouvidos onde o som da voz dele ecoava, mas em vez disso se forçou a ir direto para a cama novamente. Ela não o viu novamente por alguns dias, embora os frequentadores de sua loja fossem visões bem-vindas enquanto ela tentava deixar que sua memória do que ela passou a considerar como um incidente para banalizá-lo em sua própria mente fosse esquecida. Os clubes do livro e os grupos de escrita eram uma distração favorita, até que ela entrou na grande área de escrita que também servia como sala de jantar, segurando uma bandeja de chá para seus convidados, e o viu sentado à mesa. Levou tudo o que ela tinha para não deixá-la cair quando o viu sorrindo para ela e segurando uma pena e alguns papéis. Ela olhou ao redor para os rostos expectantes de seus amigos e vizinhos, e manteve seu rosto neutro enquanto colocava as xícaras de chá na frente deles, embora quando ela colocou uma xícara na frente dele. Servindo chá, sua mão tremeu o suficiente para que um pouco do chá derramasse. Está tudo bem. Ele disse antes que ela pudesse se desculpar. Pegou um pano e limpou a sujeira ele mesmo. Os outros reunidos à mesa olharam para ele com olhos de admiração, um nobre que limpava a própria sujeira, que não era bom demais para limpar um derramamento na sua frente, que se sentaria para tomar chá com pessoas comuns para aprender algo novo, era algo raro. Algumas das mulheres élficas à mesa olharam para ele com mais do que admiração platônica, com sua única mancha, sua única orelha ainda mutilada, um distintivo de honra por ter vivido o cativeiro na teocracia Slane. Berta evitou olhar para ele. Se ele soubesse o que eu era, quem eu era. Ela cortou essa linha de pensamento e começou a falar sobre como escrever sua história em suas próprias vozes, para evitar exageros, porque este é para ser um registro histórico. Não tenha vergonha de nada que você escrever sobre o que aconteceu, você não pediu por isso, e qualquer vergonha que haja, recai sobre aqueles que fizeram você suportar o que eles fizeram. Tenha a coragem de falar o que pensa. Se você se sente desconfortável em colocar seu próprio nome, então use um pseudônimo. Farei.
tudo o que puder para garantir que ninguém se esqueça de que os vilões viveram e fizeram coisas erradas. Deixá-los ser esquecidos é deixá-los escapar impunes. Estarei revisando tudo ao longo do caminho, então, por favor, peça ajuda o quanto ou com a frequência que precisar. Ela então se sentou na cabeceira da mesa, ciente de que Lovin estava por perto. Ele não pareceu notar enquanto rabiscava no papel com a mesma rapidez impressionante de sempre. A maior parte da mesa se esforçou, curvada sobre os documentos e tentando encontrar as palavras, mas enquanto a pena voava sobre o papel e página após página era derrubada de forma audível, como se fosse uma ostentação pública, o resto da mesa parou para assistir. Ela os deslizou para si, um por um, usando apenas um dedo para não correr o risco de tocar no que ele tocava, e pegando sua pena com a tinta vermelha mágica, começou a fazer correções, embora houvesse muito poucas a serem feitas. Por fim, ela teve que perguntar: Lovin, você já escreveu seu manuscrito? De quem é essa história? Seu rosto, que estava profundamente grave e sério, tornou-se amargo, e ele levantou uma mão para tocar sua orelha mutilada. Aquela de quem isto é em memória, eu sabia tudo sobre aquela. Alguém deveria contar sua história. Isso a fez ficar quieta. Entendo, eu não queria ser intrometida, vou voltar a editar. Bertrand disse com simpatia e voltou a revisar seu trabalho enquanto o resto da mesa se demorava brevemente em suas próprias memórias, e Lovin escreveu como um homem possuído, terminando 10 ou 20 vezes mais material do que os outros. Vá em frente e faça o deles primeiro, o meu vai demorar mais. Ele disse generosamente, e acenou com a mão de forma senhorial. A admiração redobrou, pois parecia aos outros que ele estava cedendo seu lugar na fila para eles, e uma onda de ansiedade atingiu Bertrand, que ela escondeu para não ser rude. Ela leu o resto dos documentos rapidamente, e eles foram saindo aos poucos até que ela ficou sozinha com ele novamente. Você não estava brincando sobre estar ocupada. Ele disse depois que ela ficou em silêncio por alguns minutos enquanto revisava o que ele escreveu. Vou te dizer uma coisa, isso vai demorar um pouco, vá em frente e eu termino isso amanhã enquanto as coisas estão calmas, está ficando tarde e eu gostaria de dormir. Ela tentou manter a voz neutra, mas a lembrança dele rindo com a rainha na manhã seguinte não a deixava. Ela sentiu a mão dele em sua coxa. Gostaria de agradecer por ajudar Soren. Ele me mostrou o livro que ganhou de você e disse que pode atender a todas as minhas necessidades dentro do orçamento e no prazo. Eu estava hesitante em contratá-lo no começo, já que a maioria do trabalho dele era em projetos menores do que esse. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lovin. Não. Ela disse enquanto seu coração começava a bater forte. Quebre o pescoço dele. Você consegue fazer isso facilmente, mas você não consegue explicar por que você fez isso. Ela pensou nos olhares de admiração que ele tinha recebido dos outros. É claro que nem todas as necessidades podem ser atendidas com contratos de construção. Ele ignorou o protesto dela e moveu a mão mais para cima na coxa dela, deixando-a grata por estar usando calças em vez de um vestido. E eu senti sua falta. Ele acrescentou enquanto respirava perto de suas sensíveis orelhas élficas, enviando uma onda de choque de sensações através de seu corpo. Ela congelou, e ele interpretou isso como uma permissão para ir mais longe, deslizando a mão sobre sua virilha. Lovin, pare. Ela suspirou. Fique comigo, e eu vou garantir que Soren consiga todos os grandes contratos desta cidade. A rainha me escuta, já que ninguém conhece esse negócio como eu. Ele disse enquanto começava a puxar o cordão que mantinha as calças dela fechadas. E porque eu gosto de você, vou garantir que não vou abrir nenhum negócio que possa arruinar você. Ela sentiu a ameaça implícita por trás da oferta dele, de arruinar aquele que construiu seu negócio, de arruinar seu negócio. Isso a fez hesitar, e ela sentiu a mão dele em seu peito. A amargura correu como uma debandada pelo seu coração e por todo o caminho através de sua mente, na cama dessa vez. Ele disse, e a tomou em seus braços no que ele sem dúvida sentiu ser romântico. Ele forçou seus lábios aos dela, capturando-os enquanto a carregava para as escadas. Ela engoliu em seco enquanto fazia o que ele disse, apontando para a porta do quarto, quando eles estavam sozinhos, e suas roupas foram jogadas no chão, e ela lutou para entender por que isso estava acontecendo com ela. Ela fez uma escolha, a única escolha que ela podia.
tanto quanto ela podia se convencer de que não era uma farsa chamar isso assim: ajude-me, e ajude-o, e eu serei grata. Ela disse, e puxou Lovin para si. Ele sorriu para o rosto dela. Eu sabia que você entendia as coisas, você é muito inteligente. Ele disse enquanto suspirava de prazer ao penetrá-la. Não foi um sono tranquilo depois, quando ela fechou os olhos sabendo que ele ainda estava ao seu lado, não havia sono algum, embora ela fingisse que havia, odiando seus ouvidos élficos quando o ouviu suspirar e o sentiu dentro dela nas duas ocasiões em que ele acordou. E a quis novamente, a princípio, quando ela fechou os olhos com força, ela pensou: se eu simplesmente não acordar, ele não vai. Apenas para cortar esse pensamento quando ele acordou de qualquer maneira. Ela o ouviu roncar levemente ao seu lado, e permaneceu imóvel a noite toda, até que o sol rompeu pela janela pela manhã, e ele a fez rolar de costas, a beijou. Você foi incrível, insaciável até, não acredito que você me queria tanto. Ele acariciou seu seio uma vez e deslizou para fora do outro lado da cama. Ele esticou sua forma ágil e em forma, uma que sem dúvida muitas mulheres ansiavam. Por que eu? Por que eu? Ela gritou dentro de sua cabeça, xingando a si mesma e fingindo rolar e voltar a dormir até que seus sentidos aguçados finalmente ouviram o leve tilintar do sino na frente de sua loja, que lhe disse que ele tinha ido embora. A livraria Dias Mais Brilhantes ficou fechada pelo resto do dia enquanto Bertra se esfregava no banho e voltava para a cama, depois de se livrar dos lençóis que ele a vestiu. Ela estava fechada no dia seguinte também, e no outro. Até o anoitecer. Bastardo, bastardo, bastardo. Ela pensou várias e várias vezes enquanto estava sentada entorpecida lá embaixo em sua mesa olhando para o nada. Ninguém a quem eu possa contar que não possa piorar as coisas. Ninguém a quem eu possa recorrer para a justiça. Ninguém a quem eu possa esperar que acredite que eu disse não a ele. Ela proferiu enquanto bebia chá em silêncio. Antes que ela olhasse os manuscritos e uma ideia lhe ocorresse. Não posso contar a ninguém, então, contarei a todos. Ela disse, e se levantou resolutamente. Estava muito escuro lá fora, mas era isso que ela queria. Ela foi até um depósito nos fundos que continha alguns suprimentos restantes, um recipiente de argila com tinta branca e um pincel simples. Ela os pegou e saiu correndo noite adentro, aventurando-se na praça quase vazia da cidade. Ela foi até um prédio cuja parede estava parcialmente inclinada para a rua, o lugar que ela ouviu apontar para a rainha Zexi, um prédio que não tinha ninguém morando ou trabalhando nele. Perfeito. Ela disse maliciosamente, e foi até lá, escrevendo em letras gigantes para todos verem. Lovin da casa Alume estuprou. Ela não deu um nome para si mesma, mas, ao olhar para as palavras e dar um passo para trás para ver sua obra, apesar da ansiedade, uma onda de alívio tomou conta dela, por ela poder dizer isso e realmente dizer. Ela voltou para casa e dormiu tranquilamente o resto da noite, por isso não tinha ideia do caos que estava acontecendo quando finalmente acordou na manhã seguinte.